Bem-vindo ao canal do JB. E como de costume, eu peço a você que chegou até aqui, que dê um like, quer dizer, você curta o vídeo, diga que gostei. E se inscreva no vermelhinho aí, que nós estamos conversados. Existe diferença entre as igrejas evangélicas brasileiras e as igrejas evangélicas americanas? Por que eu vou tocar nesse assunto? Bem, estamos em meio às eleições dos Estados Unidos, que estão decididas e não. Precisa ainda do martelo final. Porém, a gente viu que, em parte, a igreja evangélica protestante, a igreja negra também, teve uma influência muito grande nessas eleições, como no Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho desses dois lados para você que não é evangélico, que não é cristão, que não tem uma religião específica ou pertence a um outro grupo. Então, o protestantismo norte-americano, como o Brasil, ele divide-se, de uma forma geral, no caso dos Estados Unidos, em três grupos. O primeiro é a linha principal, os Melanie. Em segundo lugar, nós temos os evangélicos, que são evangelical, e as igrejas historicamente negras, são as black churches. Então, essas diferenças quase não existem aqui no Brasil. Quase todas as denominações brasileiras, elas, assim, meio que entrariam numa definição de evangélicos. Evangelical. Por enquanto, assim, não existe ainda uma segregação, e eu espero que seja por enquanto para sempre, uma segregação racial dentro das igrejas evangélicas. Então, se mistura, se dividem por suas práticas de religiosidade. E em alguns casos, como é o caso dos históricos, os evangélicos históricos, as questões doutrinárias. Mas em sua maior parte é por questões de religiosidade e também de poder, como eu já falei em alguns vídeos aqui no nosso canal. Em primeiro lugar, para entender a igreja protestante americana, nós encontramos os Melanie. São as denominações mais antigas em cada família denominacional. Elas têm, assim, posturas progressistas, apoiam a ordenação feminina e hoje a maioria também apoia o casamento gay. São igrejas mais alinhadas com os movimentos sociais e politicamente de esquerda. Essas igrejas adotam o chamado liberalismo teológico. O que é isso? É hermenêutica, a alta crítica textual, como se interpreta as escrituras. E creem que a Bíblia é falível. Ela foi escrita por homens e por isso mesmo tem algumas posturas que devem ser analisadas a partir do texto, de uma crítica textual. É engraçado esse grupo que tem uma postura assim mais liberal, porque aceita a ordenação feminina, e algumas igrejas que estão nesse grupo aceitam casamento gays. Aqui no Brasil nós temos alguns grupos que são assim um tanto conservadores, no entanto aceitam a ordenação feminina. Fica meio que difícil você compreender como é que você é conservador, mas você aceita a ordenação feminina. Mas vamos em frente. Os Melans enfrentam assim, um declínio acelerado do número de membros nos Estados Unidos. Um exemplo é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a Convenção Batista Americana, a Igreja Episcopal Americana, a Igreja Evangélica Luterana na América, a Igreja Reformada na América e a Igreja Metodista, que foi a única que não aceitou, ainda não faz casamento gay, melhor dizendo. Em segundo lugar, nós temos os evangélicos, os evangelical, nos Estados Unidos. São agora o maior grupo protestante. São um grupo assim, com posturas mais conservadoras, por isso mesmo, com a entrada da extrema-direita, esse povo aflorou, ele apareceu. Ele tem posturas assim, muito conservadoras e contrários ao progressismo. São contra a ordenação feminina e o casamento gay. São igrejas mais envolvidas nas obras missionárias e que creem que as pessoas precisam crer em Jesus Cristo para serem salvos. Os evangélicos, eles assim, adotam como hermenêutica para assim, a interpretação da Bíblia, análise histórico-gramatical para a interpretação das Escrituras e creem
evidentemente, que para eles, que a Bíblia é infalível. As igrejas evangélicas, em geral, estão assim, em crescimento, em número de membros e estáveis. Né? O exemplo é a Igreja Presbiteriana da América e a Igreja Luterana. São duas igrejas que estão em amplo crescimento. Agora, é interessante se analisar isso, gente. Novamente, a gente vê uma igreja extremamente conservadora, né, que não aceita a ordenação feminina, é contra totalmente a ordenação feminina. E aqui no Brasil nós temos tanto igrejas igrejas chamadas históricas, e igrejas pentecostais, neopentecostais e os pós-pentecostais, que são conservadores, que aceitam a ordenação feminina, aceitam bispos, bispas, diaconisas. É assim uma diferença gritante. Você é conservador porque você está preso aos dogmas do passado, né, às práticas, uma doutrina mais fundamentalista, né? Agora você é liberal por quê? Não, porque eu aceito casamento gay, ou porque não aceito, mas eu aceito também que aceite-se a ordenação feminina. É interessante essa diferença entre esses dois grupos. Em terceiro lugar, nos Estados Unidos, nós temos as igrejas historicamente negras. Né? São as igrejas formadas exclusivamente por negros, por conta exatamente dessa segregação racial que a gente sabe que existe em vários estados dos Estados Unidos. Essas denominações podem ter posturas assim, tanto liberais, como os Melons ou os evangélicos. Né? Em geral, eles tendem a ter posturas evangélicas quanto à Bíblia. Assim, umas posturas mais conservadoras quanto à Bíblia. Casamento, a ordenação, mas se alinham politicamente à esquerda. Em geral, as igrejas negras são estáveis. Quer dizer, a Convenção Batista Nacional dos Estados Unidos, a Igreja Episcopal Metodista Africana, a Igreja Metodista Episcopal Africana de Sião, a Igreja Cristã Metodista, a Igreja Presbiteriana de Cumberland, uma das mais famosas da América. Então, existem diferenças desses grupos de tamanho e a influência que ele tem na sociedade. O protestantismo era, em 2014, a religião assim, de aproximadamente 50% dos norte-americanos. No Brasil, os protestantes, os evangélicos, eles são cerca de 29% naquele mesmo ano. Porém, o protestantismo já foi mais de 70% da população norte-americana, né, ditos realmente protestantes. Há décadas atrás, isso acontecia, mostrando que o protestantismo ele teve uma influência enorme na formação do país e da sua cultura. O protestantismo é a religião popular nos Estados Unidos. No Brasil, esse mesmo protestantismo era menos de 4% algumas décadas atrás, sendo por isso assim o catolicismo romano a religião popular do país. Isso começou a deixar de ser. Em parte isso favorece o protestantismo brasileiro. Eu chamo protestantismo, mas alguns não aceitam esse nome. Eu disse que nós faríamos um vídeo falando sobre essa diferença de crente evangélico e protestantes. Porque, assim, a nível de prática dos que se declaram protestantes no Brasil, evangélicos, é maior do que nos Estados Unidos. E aqui, os evangélicos estão crescendo. O tamanho dos pentecostais e batistas. Isso é um dado importante. Nos Estados Unidos, onde o pentecostalismo surgiu em 1900, a família denominacional ela é mais uma entre as várias que existem no país. Os pentecostais são apenas 10% dos protestantes no país, enquanto os batistas são mais de 33%. No Brasil, os pentecostais são mais de 60% dos evangélicos, sendo sozinhos os maiores de todos os demais grupos protestantes que existem no país. Então, a maior denominação do Brasil, alguns pensam, a igreja tal, a igreja... Não. O maior grupo, a maior denominação do Brasil é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Quando eu digo Convenção Geral das Assembleias de Deus, eu quero dizer para você que não tem essa informação, que é o grupo que, quando os missionários
suecos chegaram no Brasil, no Pará, fundaram então as Assembleias de Deus. Então é este grupo, o do Pará, que eu costumo brincar com os colegas, é a Assembleia que tem pedigree, porque ela foi a primeira, certo? De acordo isso com o último censo aqui no Brasil de 2010. A segunda maior denominação ainda é a Assembleia de Deus, só que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério Madureira. Olha, essa divisão e as divisões que existem na Assembleia de Deus é uma confusão, gente. Sabe? Cada um tem um argumentozinho dizendo os porquês da divisão. Para mim e para muita gente que está na academia, que já fez inclusive tese de doutorado, é questão de poder. Simplesmente, como diz um grupo aí, simples assim. É questão de poder. Não se concordava com determinadas práticas, então o cara saía, ele era conhecido, ele sai da igreja, funda o seu grupo e arrebanha meio mundo de gente para formar, então, uma nova igreja, mas que não se desvincula daquela outra, porque o nome é forte. É como se eu fizesse Coca-Cola do Pará, Coca-Cola de Natal, Coca-Cola... Então, o cara, só que não pode, né? Mas o cara segura o nome Assembleia de Deus e bota um outro ministério. É ministério fulano, é ministério ciclano, tá? Mas que são interdependentes da outra. Não depende absolutamente nada da Assembleia de Deus, como eu disse, é do Pará. Mas o importante é que esses dois grupos são os maiores do Brasil. Então o protestantismo norte-americano é historicamente mais batista, presbiteriano, luterano, anglicano e metodista. O protestantismo, ou evangélicos do Brasil, é majoritariamente pentecostal. As grandes diferenças, marcante, gritante, é essa. O protestantismo norte-americano tem uma ala liberal muito forte, mas que está em declínio, justamente porque essa ala conservadora ela vem crescendo. Né? Apesar de que, quando a gente vai analisar essas questões, a gente vê que há um comportamento tal qual o Brasil. O legalismo, sabe? Né? Eu faço, mas isso ali eu faço escondido. Há um legalismo muito grande, né? Um fundamentalismo assim, um fundamentalismo legalista dentro desses grupos. O protestantismo brasileiro ele tem uma ala conservadora muito forte e a ala liberal ela é minúscula. Ela tem poucos grupos, mas que está em crescimento. Nós já temos também trabalho na academia e universidade de estudos, tanto de mestrado como tese de doutorado, que revela que essa ala liberal da igreja evangélica brasileira está crescendo. Quando a gente fala de ala liberal, não é que alguns podem pensar, pode tudo. Essa daí pode tudo. Não, não é isso. É importante a gente entender o que é ala liberal, né, em relação à igreja evangélica desse grupo conservador. Tá? O protestantismo norte-americano ele carrega assim as marcas da segregação racial. Isso eu já falei aqui num vídeo, principalmente o pentecostalismo. Eu já falei aqui no vídeo da formação da Ku Klux Klan, em que a igreja evangélica era o principal mantenedor desse grupo. O protestantismo brasileiro ele não conhece ainda, e espero que não venha a conhecer, essa questão da segregação racial dentro das suas fileiras. O protestantismo norte-americano ele está declinando assim, em número de membros e a influência que ele tinha na sociedade. Já os evangélicos brasileiros estão em crescimento acelerado. O que se achava anos atrás que o Brasil não seria evangélico, protestante no futuro, hoje há uma dúvida que para no ar. Mas as diferenças acabam por aí. No Brasil, nós temos um fenômeno que já foi e continua sendo estudado pelas universidades, a religiosidade pentecostal. Para entender melhor, sempre eu falo aqui das divisões do pentecostalismo brasileiro. Assim, porque a imprensa, né, o senso comum, inclusive os próprios evangélicos falam apenas dos pentecostais e os neopentecostais. Eu já falei diversas vezes que, assim, não tão somente eu, mas um pequeno grupo, né, da academia não pensa que existe apenas os pentecostais e os neopentecostais. Mas vamos lá. Para entender melhor o que eu falo aqui a respeito do pentecostalismo brasileiro, acrescento de mais um grupo, como eu disse. Nós temos os evangélicos tradicionais históricos, né, as igrejas tipo
presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, anglicanos e tal, e os pentecostais. No grupo dos evangélicos tradicionais, históricos, chamados assim, nós temos, como eu disse, os batistas, os presbiterianos, que vieram então lá da Reforma, aquele grupo que veio da Reforma. Nesse grupo nós temos divisões ideológicas, políticas e doutrinárias. Tudo bem, isso aí é algo assim para se pensar. Mas mesmo aqueles grupos de mesma teologia e doutrinas, existem as questões ideológicas que se dividem. Mesmo dentro de um grupo, digamos assim, vou dar um exemplo, os batistas, mesmo sendo os batistas conservadores, mas as questões ideológicas eles se dividem, tanto de esquerda quanto de direita. Um exemplo, nas eleições de 2018, uma grande parte desse grupo, estou falando dos evangélicos históricos, tá? Uma grande parte desse grupo ele preferiu o voto para a extrema-direita. E um outro grupo, dentro desse grupo da Igreja Reformada, histórica, preferiu o voto para a esquerda. Então, o conservadorismo ele é bem marcante, mas está presente também a questão da ala mais aberta dentro desses grupos, que divergem dos demais e em vários aspectos culturais e sociais. Então, somente nessa questão política, não. Existem outros vários aspectos culturais e sociais, assim, a gente não vai falar nesse vídeo, que divergem dentro desses próprios grupos. O outro grupo maior, parte dos evangélicos brasileiros, se encontram nas igrejas pentecostais. Ao chamarmos de pentecostais, novamente esclarecendo, nós já sabemos, através dos vídeos que eu publiquei aqui, que há divisões importantes dentro desse grupo. São os pentecostais, que são aqueles mais conservadores, que surgiram aqui em 1910, com a Igreja Congregação Cristã, aí chamada Igreja do Véu, a Assembleia de Deus. Quando eu falo na Assembleia de Deus, eu quero falar da Igreja do Pará, certo? Aquela que eu brinco, que tem pedigree. E a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. O segundo grupo que surge aqui no Brasil são os chamados neopentecostais. Apesar de também serem conservadores nas questões sociais, eles são liberais quanto às coisas teológicas também. Foram os primeiros a aceitarem a questão da ordenação feminina. Inclusive a sua fundadora é uma mulher. O estudo das escrituras a gente deixa para falar sobre esse grupo numa próxima oportunidade. E em terceiro lugar nós temos, sim, esse grupo neopentecostais, eles chegam aqui no Brasil a partir dos anos de 1950. São pelo menos 3 igrejas muito importantes. A Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja O Brasil para Cristo e a Igreja Deus e Amor. É o contrário, Deus e Amor chega primeiro e depois é o Brasil para Cristo. Em 1970, a partir desse ano, surgem os pós-pentecostais. Desse ano de 1970 para cá, é quando começaram a acontecer as várias rupturas e surgimento de doutrinas que eram estranhas, tanto na igreja evangélica tradicional, quanto nos pentecostais. Surgiram várias práticas religiosas que não estavam presentes e não estão presentes. Inclusive, assim, o que chamamos de sincretismo religioso acontece dentro desses pós-pentecostais, que são essas que surgiram a partir das rupturas, a partir de novos elementos que foram agregados, tipo aceitar bispos, apóstolos. Então, esses grupos foram surgindo e colocando nomenclaturas diferentes dentro da sua própria denominação. Esses grupos pós-pentecostais, eles rompem com todos os modelos apresentados. Em 1970, chega aí a Igreja Universal do Reino de Deus, depois a Mundial e Internacional da Graça. Pronto. A partir desses 3 aí, é que os outros veem que tem oportunidade também de crescer. Ok? Quase em sua totalidade, os grupos foram responsáveis pela eleição, essa última eleição de 2018, da extrema-direita no Brasil. Por causa de uma promessa moralista, porque assim, o pentecostalismo, seja ele de qualquer vertente, ele tem uma questão moralista, mas ao mesmo tempo que são liberais. Tá? Não o pentecostalismo raiz. Esse pentecostalismo a partir de 1950. Ele é moralista ao mesmo tempo que é liberal. Então foi uma promessa moralista que ia de encontro aos desejos da igreja, em que a sociedade pudesse conhecer um pouco mais da moralidade no seu comportamento. E claro, a demonização de outros candidatos, todos os outros
eram usados pelo demônio, etc, etc, etc. Muitas vezes encobertos por mentiras que foram passadas através de alguns líderes religiosos na TV e na internet. Veja que a influência da igreja evangélica no Brasil é extrema. Lá nos Estados Unidos, não existe essa coisa de um líder, já houve no passado. Nós podemos lembrar de Billy Graham, Benny Hinn, né, que ia para uma TV e ele conseguia influenciar a sociedade. Mas hoje é aqui no Brasil que acontece, porque lá não acontece. Aqui nós temos 4, 5 líderes religiosos, blogueiros, né, que estão sempre no YouTube, estão na televisão, e esses conseguem, com o seu discurso inflamado, convencer os demais. Né? Tanto a igreja evangélica americana, que já vimos, é muito complexa, quanto a brasileira também é extremamente complexa. Porém, quando se pretende mudar posições ideológicas, né? Eu votei em fulano, né? Nos Estados Unidos, sociais, ela acontece através de argumentos. Né? Os argumentos conseguem convencer alguns evangélicos que realmente devem mudar. E da prática, havendo provas. Então, isso aí é algo para sustentação, para mudanças. Aqui no Brasil, a prática religiosa e prática desse desenvolvimento de discurso social, ela é diferente. São os líderes religiosos, com outros interesses, claro, que põem as cartas na mesa e decidem o que a igreja deve fazer. E ela obedece. Por existir exatamente um elemento no discurso: o pecado, o falso moralismo e o legalismo. Nós vimos isso aí claramente quando a política que não deveria, essa política social que nós conhecemos, com deputados, senador, presidente, governador e tal, essa política que não deveria existir no discurso dentro da igreja, ela chega com força. E já pautado numa decisão que os membros deveriam tomar. Aí depois muita gente, não, o meu líder, ele não decidiu isso. Claro que sim. Nós vimos através de vídeos, na internet aí você encontra vários, através de fotografias, e olha, pessoas que estavam presentes e viram esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu vi, muitas vezes. Ok, gente? Então é isso. Até a próxima.